Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou a advogada Mônica Rosenberg. Veja como foi. E eu vou conversar agora com a advogada Mônica Rosenberg, que fundou o Instituto Não Aceito Corrupção. Ela vai se candidatar a deputada federal nas próximas eleições. Oi, Mônica, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Em 2015, você fundou o Instituto Não Aceito Corrupção. Qual que era a ideia inicial? Muito obrigada, Estela. Muito obrigada a você que está acompanhando pelo canal Shalom Brasil. É um prazer estar aqui e poder falar desse assunto tão importante que é o combate à corrupção, né? Você comentou do Instituto Não Aceito Corrupção. Realmente nós fundamos em 2015, que foi a primeira vez em que a corrupção apareceu na pesquisa Datafolha como sendo a maior preocupação do brasileiro. E aí a nossa ideia era que faltava inteligência nesse assunto, né? Era a época dos movimentos de rua, muitas manifestações, muito barulho e pouco conhecimento, porque a corrupção é um crime invisível. A gente não fica sabendo quando ela acontece, o dinheiro muda de mãos e só aparece pra gente quando dá errado, quando existe uma denúncia, quando há de alguma forma uma falha no sistema. E aí a nossa ideia era essa, era atuar com pesquisa, com educação e mobilização e com políticas públicas. Eram 3 eixos de atuação. O nosso objetivo era mudar a cultura de corrupção que existe no Brasil. E para isso a gente precisava trazer um pouco de método científico, um pouco mais de inteligência para esse embate, essa luta. E foi realmente um projeto muito bem sucedido. E Mônica, quando que você começou a enxergar que a corrupção era um problema? Você acredita que esse é um dos maiores problemas aqui no Brasil? Bom, o meu primeiro contato com a corrupção foi quando eu tinha 8 anos. Meu pai era técnico num ministério e no final do ano chegaram lá em casa vários presentes, caixas, assim, a gente sabia que eram coisas enormes. E o meu pai usou o 13º, que não era muito, para devolver todos aqueles presentes. Eu não me conformava, né? Mas pai, você trabalhou, você merece esses presentes. E a resposta dele me marcou pro resto da minha vida. Ele falou, se eu aceitar esses presentes dessas pessoas, na hora que eu tiver que tomar uma decisão, em vez de decidir o que é melhor para o Brasil, eu vou ser obrigado a fazer o que é melhor para essas pessoas. Então eu não posso aceitar presente nenhum enquanto eu estou lá trabalhando pelo povo brasileiro. E isso é muito sério, né? Essa questão da ética, a gente perde ela de vista. Anos depois, eu já formada advogada, tinha minha banca aqui, eu advogava para empresas estrangeiras que queriam investir no Brasil. E era muito difícil eu ter que explicar para eles o nosso sistema trabalhista, nosso sistema fiscal. Tenta explicar para um estrangeiro o que é despachante, eles não conseguem nem entender o conceito. E isso também são sinais de como o nosso sistema está corrompido. E é muito difícil, quando você quer ser honesto e funcionar direitinho, é muito difícil competir. Então ali eu comecei a perceber que isso estava atrapalhando o progresso do Brasil, o desenvolvimento do nosso país. E eu entendi que eu tinha que atuar em relação a isso. Você perguntou se é o maior problema do Brasil. Talvez não seja o maior, mas ele é o mais transversal. Ele está presente em todos os problemas que a gente conseguir pensar. Problemas de saúde, tem corrupção como base. Problemas de segurança, tem a corrupção. Problemas econômicos, tudo isso tem origem na corrupção. Então a gente não vai resolver esses problemas enquanto a gente não atacar de forma muito dura a questão da corrupção. Mônica, você acha que é possível acabar com a corrupção no Brasil? Não, acabar com a corrupção não é possível. Não adianta dizer que nós vamos acabar com ela, porque não vamos. Mas ela está num nível tão fora de qualquer parâmetro, fora de controle, que ela está destruindo o Brasil. Ela está destruindo o nosso futuro. A corrupção hoje está destruindo emprego, está destruindo saúde, hospitais, as pessoas estão morrendo e estão comendo lixo. Então, nós podemos, de forma efetiva, com mecanismos de prevenção, reduzir a corrupção a níveis que sejam níveis internacionais. Não existe país no mundo que não tenha corrupção. Mas a corrupção que nós temos no Brasil hoje é absolutamente insustentável e essa sim nós podemos atuar e reduzir muito. E Mônica, conta pra mim como que surgiu a vontade de entrar na carreira política. Todos aqui conhecem o Pirkei Avot, né? O livro dos sábios. Se não eu, quem? Se não agora, quando? E se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem sou eu? Essas palavras sempre foram muito fortes na minha vida e eu acho que elas guiaram a minha trajetória de vida, que foi o contrário de todo mundo, né? As pessoas em geral têm um projeto político, querem entrar na política e então fundam uma ONG, vão buscar uma causa para defender, para poder fazer a sua entrada na política. E a minha foi o contrário. Eu tinha essa questão da corrupção, que sempre foi para mim um grande incômodo,
e eu quis atuar contra a corrupção. Eu fundei uma ONG, mas eu percebi lá no meu instituto 3 coisas. Primeiro, que corrupção se combate com prevenção, né? A gente precisa atuar na prevenção. Segundo, que se não entrar na política não dá para fazer diferença. E terceiro, que os países que têm mais mulheres no governo têm menos corrupção, né? É uma relação aí de causa e consequência, e a verdade é que onde tem mais mulheres a corrupção é menor. Então, olhando para isso, naquela situação, e eu dizendo, poxa vida, vou ou não dar esse passo? E eu não pude deixar de ir, eu sabia o que tem que ser feito, eu tinha o perfil, eu sou mulher, eu já tinha um trabalho de muitos anos com combate à corrupção, então tem um monte de gente falando de combate à corrupção, mas eu sei o que fazer, eu não podia ficar de fora, então eu dei o passo de entrar na política. Mas você vê que foi o contrário, não é que eu tinha um projeto de entrar e fui fazer um caminho para chegar lá, isso foi a consequência natural do meu caminho, da minha missão de fazer a diferença. Mônica, qual que é o seu projeto político e por que você quer se candidatar? O que você pretende em Brasília? O meu projeto político é atuar para que a corrupção não seja mais um empecilho no desenvolvimento do nosso país. Nós precisamos fazer a reconstrução econômica, nós precisamos gerar emprego e renda, nós precisamos sair do buraco em que nós estamos hoje, e não é possível fazer isso com os níveis de corrupção atuais. Então, eu tenho 10 anos de experiência em combate à corrupção e eu sei que existem mecanismos de prevenção, mecanismos de transparência, mecanismos de controle social, o fim do foro privilegiado, o uso de tecnologia, a digitalização, a desburocratização. Tudo isso tem que ser feito de forma transversal, eu repito. Saúde, segurança, educação, em todas essas existem focos de corrupção que precisam ser combatidos de forma ativa e proativa antes, não adianta depois a gente ficar, por exemplo, a prisão em segunda instância é muito importante, porque ela vai combater a impunidade que fortalece a corrupção. Então a gente precisa pensar antes o que está fortalecendo cada vez mais a corrupção e quebrar esses mecanismos de fortalecimento e voltar a fortalecer os mecanismos de ética e de integridade. Então meu projeto basicamente é atuar em todas as frentes que tem corrupção hoje, que são todas, e para que não passe nenhum projeto em Brasília que tenha escondido lá dentro oportunidades de corrupção. É ambicioso, mas dá para fazer. Mônica, pela primeira vez vamos ter uma mulher judia no Congresso. Você tem medo de preconceitos ou discriminação? Pois é, tá na hora. Realmente nunca houve uma mulher judia na Câmara dos Deputados. No Senado teve a senadora Eva Blay, que era suplente e acabou assumindo, mas na Câmara nunca teve, e está na hora de ter uma Ida Shemame no Congresso para botar ordem por ali, né? E não, eu não tenho medo do preconceito nem da discriminação. Primeiro porque estou muito acostumada com isso, né? Nós sofremos isso na pele constantemente, frequentemente, e para mim eu transformo isso em força. Quanto mais as pessoas tentam me agredir, quanto mais eles tentam usar contra mim o que para mim é força, o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser judia, para mim são diferenciais, eles me tornam mais forte. E ninguém que jogue na minha cara o fato de eu ser mulher e judia vai me derrubar, isso só me fortalece, eu só saio mais convencida da importância de ter alguém como eu, com um perfil conciliador, um perfil de busca de convergência. Nós estamos polarizados, com pessoas cheias de raiva, incapazes de conversar e buscar soluções, e está faltando em Brasília quem busque soluções. Eu tenho esse perfil e não tenho medo de nenhum ataque que possa vir, porque tudo isso eu vou transformar em força e fazer a diferença, né? O nosso povo está precisando. Obrigada, Mônica, pela entrevista e sucesso. Eu que agradeço muito, agradeço a vocês que estavam acompanhando. Quem quiser apoiar esse projeto e essa luta, aqui embaixo deve ter os meus contatos, sigam as minhas redes, venham interagir, me mandam um oi, porque esse projeto não é só meu, é de todos nós e nós vamos mudar esse Brasil. Obrigada, Shalom.